Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos que mesmo aí com a chuva generosa estão aqui hoje presentes. Lembrar do apóstolo Paulo que fala: a tudo dai graça. Vamos agradecer a chuva, né, e o que a gente vem passando aí, graças a Deus. Um verão tranquilo para Três Lagoas é algo raro, né? O nosso evangelho de hoje é o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Jesus, então, junto aos seus apóstolos, ele vai e faz uma parábola. A parábola era um método antigo de, através de uma história, criarem imagens na mente humana que eles pudessem gravar com mais firmeza. Vamos lembrar que naquela época não tinha câmeras, não tinha gravadores, a escrita era poucas pessoas que faziam uso, então a tradição era oral. A mensagem tinha que ser fácil, de fácil entendimento, com elementos da natureza, do dia a dia que eles estavam vivendo, e de preferência que fosse traduzida através de uma historinha, que parece uma historinha do dia a dia, do cotidiano, mas que traz um conhecimento profundo, uma história profunda, que é o ensinamento do Cristo disfarçado através de uma história que era para melhor assim ser gravado e compreendido. Então Jesus vai e traz para nós então a parábola do festim das bodas. Falando por parábola, Jesus disse: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos para chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei meu jantar, mandei matar meus bois e os cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, se incomodaram com isso e não foram, ou melhor, e foram um à sua casa de campo e um aos seus negócios. Outros pegaram os servos e os mataram, depois de haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei então tornou-se colérico e mandou seus exércitos e exterminou os assassinos e queimou suas casas. O que a gente pode entender dessa linguagem figurada que Jesus estava falando? Ele está falando que o reino dos céus é um convite ao reino dos céus. Vamos lembrar que Mateus, esse trecho é de Mateus, e ele escrevia o evangelho direcionado ao povo judeu. Você percebe que é um texto de Mateus porque ele não fala o reino de Deus, ele fala o reino dos céus. O judeu não pronuncia o nome de Deus em vão. Ele usou vários outros apelidos, Adonai, ele coloca, mas fala, ele fala o Senhor, mas não fala Deus. É da cultura judaica. Então Mateus, escrevendo aos judeus, ele usa então o reino dos céus. Ao contrário de Marcos, ao contrário de Lucas, que fala o reino de Deus. Então a gente começa aí. Quando Jesus então está, o que ele fala? O reino dos céus é como um festim, um casamento. Um casamento porque o que se espera de um casamento? Cumplicidade, fidelidade. Então essa relação do grande rei que faz a festa de casamento do seu filho seria Deus preparando ali a festa que é o casamento de Jesus. Que casamento de Jesus? Simplesmente o festim, o grande convite que Jesus estava fazendo a todos nós. Jesus vinha convidar a todos a ir ao reino dos céus. Então era esse casamento. Era essa fidelidade. Para eu ir ao reino dos céus, o que eu preciso? Ter essa fidelidade para com Jesus. A gente se comportar com tranquilidade, com paz no coração.
A gente tem que ir para uma festividade dos céus. Como que eu entraria nessa festa? Qual é a roupa necessária para que eu entrasse? Será que eu preciso vestir branco? Mas não a vestimenta exterior, mas a nossa alma tem que estar vestida de branco. E esse vestido de branco significa pureza. A pureza que ainda a gente não compreende, mas purificar nós, cada um de acordo com as suas obras, o máximo que ele consegue, vestindo a roupa nupcial, para que nós pudéssemos entrar neste casamento, que é o convite ao reino dos céus. Deus foi tão bom, que ele mandou mensageiros a convidar as pessoas aqui na terra para participar dessa grande festa. Mas o que aconteceu? Muitos que ouviram o chamado do convite se distraíram. Alguns foram para as casas de campo, quer dizer, se distraiu com a festividade, se distraiu no dia a dia. Outros foram ver os seus negócios, o trabalho. E eles se negaram a ir na festividade que Jesus tinha preparado. Mas aí então ele manda outros servos, mas os homens se encolarizando, acho que não é assim a palavra, mas é se enchendo de cólera, eles então fazem o quê? Assassinam os enviados deste rei para a festividade. Quantos profetas vieram? Quantos missionários falando desde o Velho Testamento e no Novo Testamento, nos convidando ao reino dos céus? E o que os homens, talvez até nós que estávamos lá naquele momento, o que nós poderíamos ter feito, talvez? Acabamos matando aqueles que Jesus tinha enviado para nos convidar ao reino dos céus. Quantos profetas foram assassinados? Quantos cristãos, os apóstolos, todos foram assassinados, com exceção de João, o evangelista. E Judas que suicidou. Mas todos aqueles que são enviados foram maltratados. E Deus então envia, o grande rei, envia a todos, então as pestes, a doença, dizima as cidades. Mas o que quer dizer isso? A dificuldade. A gente tem dois caminhos para seguir e buscar a Deus. O caminho do amor, que era através do convite, através da exposição. Mas o que acontecia? A grande maioria não foram. Então foi enviado a irmandor, porque através da dor e da dificuldade, a grande maioria começava a se despertar. Então quando fala que Deus mandou tacar fogo nas suas cidades, ele estava falando, passaram por dificuldades. O fogo é símbolo de depuração. Então todos aqueles que se recusaram, foi convidado então agora pela irmandor. Quantos daqueles que buscaram o convívio com Deus, quando tiveram o contato com a irmandor, ou diretamente por uma dor sua, ou por uma dor de um semelhante que você gosta, e você acabou então buscando a Deus, por causa de uma dor e de uma dificuldade. Então todos nós fomos convidados, desde as eras mais remotas, do início, lá desde o Velho Testamento, o Novo Testamento com Jesus, a propagação com os apóstolos, todos os grandes missionários que vieram, estão nos convidando, mas a grande maioria são ultrajados e maltratados pelas pessoas, são ignorados os mensageiros de Jesus. Então hoje nós nós recebemos ainda a oportunidade de continuar sendo convidado para esse festim. Tenta imaginar, não é uma festa comum, é uma festividade organizada por Deus e o convite vem do próprio Jesus. E muitas vezes eles estão tentando nos alertar, vocês estão sendo chamados a despertar, vocês estão sendo convidados a mudar de vida. E nós, de uma forma geral, temos a escolha em nossas mãos, ou de ir para as casas de campo, nos distrair, ou pensar somente na materialidade e se afastar, ou pior ainda, é aqueles que atacavam e matavam. Hoje nós não atacamos com pedra, nós matamos hoje virtualmente.
Nós entramos na internet e acabamos com a vida dos outros nos comentários maldosos. As nossas pedras agora são os likes, dislikes, comentários. Hoje mudou. Antigamente, Paulo de Tarso acabava de fazer uma cura, era mal entendido e era apedrejado. Levantava dali e já ia para a próxima cidade para pregar. Esse era o convite que Paulo de Tarso tinha constantemente. Nada detinha ele. Nenhuma dor, nenhum ultraje, independente do que os homens falassem para ele, ele tinha plena convicção do que ele estava fazendo. Paulo de Tarso conseguiu chamar muitos. Jesus chamou milhares. São 2 bilhões de cristãos que foram chamados. Ah, mas e aqueles que não são cristãos? Estão sendo chamados pela filosofia da mesma forma. Estão sendo chamados pelos mensageiros que estão dentro do islamismo. O Islã, através de Maomé, trouxe várias informações de reforma moral. Tem, infelizmente, vertentes de homens que desviaram a ideia. A igreja ortodoxa, que é cristã, a igreja romana, toda a reforma protestante. Nós vamos ver, mas os indianos que não acreditam no Cristo, mas receberam vários mensageiros que fizeram o mesmo convite. Talvez usando palavras diferentes, mas trazendo cultura a todos aqueles que hoje nós não podemos alegar que nós não temos conhecimento. A acessibilidade que nós temos hoje à informação e até a desinformação é muito grande. Hoje qualquer pessoa, até sem condição, ela faz um vídeo falando de espiritismo, do que ela acha, do que ela compreendeu. E hoje nós temos que tomar muito cuidado, porque nem todo aquele que fala de espiritismo sabe o espiritismo que está falando. Muitos leram muito pouco, e muitas vezes com um excesso de boa vontade, se acha no direito de pregar o espiritismo e acaba fugindo da base kardeciana. Então nos cabe tomar cuidado com essa informação que nós temos em excesso. A doutrina espírita perde em profundidade. Imagina um copo, uma jarra, e essa jarra você pega e joga em cima de uma superfície. Aquela jarra perde em profundidade e ganha em extensão. Hoje nós estamos vendo a doutrina espírita, como outras religiões também, ganhando em extensão. Muitas pessoas comentando e falando, mas perdendo a profundidade do ensinamento. Então nós temos que policiar. Nós temos que buscar então as leituras e ouvir aquelas pessoas que têm um certo gabarito, médiums, como Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra, Arthur Valadares, Raul Teixeira, que tem vários vídeos. Hoje ele tem uma certa dificuldade na voz, mas deixou mensagens. Alberto Almeida, Simão Pedro. São vários mensageiros que estão trazendo a palavra e têm compromisso com a palavra do Cristo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então todos nós estamos sendo chamados. E agora para ser escolhido? O que eu vou fazer para ser escolhido? Chamado foram todos aqueles que ouviram e ouvem a palavra do Mestre. O que eu estou fazendo da minha vida para me tornar um escolhido? Qual é a renúncia que eu faço? Porque nós temos que buscar o entendimento, o conhecimento da doutrina, para que esse conhecimento teórico possa me ajudar na minha reforma moral. A conduta espírita solicita para que todos nós façamos a viagem para o nosso interior. Que possamos olhar para nós, identificando em nós os defeitos morais que atravancam o meu processo evolutivo. Tem muitas pessoas que perguntam assim para mim: como que eu sei qual o defeito que eu tenho? Eu falo, pergunta para sua esposa. Ela sabe de cor salteado. Fala até todos os dias, você só não ouve. Ou vice-versa. A mulher quer descobrir, pergunta para o marido. Porque sabe o que tem que modificar. O convívio e o casamento é uma bênção que Deus envia. Porque essa cumplicidade de 2 seres que se amam, se respeitam e têm esse comprometimento de auxílio um para com o outro, não de tacar
como diz, né, tacar na cara o defeito do outro. Isso não ajuda em nada. Você mora com o inimigo ou você mora com a pessoa que você ama? Se você mora com a pessoa que você ama, tem que ter paciência. Você lembra daquela promessinha antiga, até que a morte nos separe? Então, até que a morte nos separe, nós temos um compromisso assumido com o companheiro ou a companheira que está ao nosso lado. Ah, mas com o passar do tempo vai esfriando o amor. Não, não vai esfriando o amor. Vai modificando o amor. O amor carnal passa a ser sublimado para o amor espiritual. É simplesmente uma transferência de amor e nós não entendemos. Porque você passa a olhar para aquela pessoa que antes, outrora, era tão linda fisicamente e você começa a olhar que ela está tão linda espiritualmente, tão encantadora, porque é como o vinho, que quanto mais tempo passa, e se a pessoa se cuida, se a pessoa cuida da sua alma, ela vai ficando cada dia melhor. Então, como bons parceiros, um olha para o outro e fala com calma. Na hora da discussão, não fale nada. Não fale nada. Mas a hora que acalma, chama o companheiro ou a companheira e vai conversar. Olha, usa o espiritismo, que é uma bênção, né? Fala assim, olha, segundo a doutrina espírita, a gente ouve lá na casa espírita, porque se fala assim, eu acho que, fala, epa, pode parar. Então você já usa a doutrina espírita, que quebra nossas, né? Já quebra as amarras. Aí você fala assim, segundo a doutrina espírita, você lembra aquele dia na palestra? Então, né, você não acha que nós dois temos que nos juntar e tentar superar essa dificuldade, achar um caminho melhor para que nós possamos resolver essa pendenga, essa dificuldade que nós temos? Porque um está auxiliando o outro. Quando você casa, você se torna um. Pensa numa águia. O casamento é o corpo da águia. Uma asa direita é a mulher e a asa esquerda, digamos que é o homem. Que águia é essa que vai voar com uma asa maior do que a outra ou menor do que a outra? Então, para o casamento decorar, as asas têm que estar igual. Tem que estar em harmonia. Então nós temos a necessidade de conversar, de perder aquela agressividade, aquela rivalidade. Eu não vou dar o braço a torcer. Porque eu aprendi que tenho que tratar assim, porque não desconstrói. Hoje nós passamos uma sociedade, nós temos uma sociedade que está se desconstruindo de paradigmas, de preconceitos, porque a mulher serve para isso, porque o homem é responsável por aquilo. Nós estamos passando por um novo momento. E tudo isso para quê? Para que ambos olhem como parceiros, como sócios, como pessoas que se amam, se respeitam, que assumiram um compromisso com Deus. Porque vocês acham que vocês nasceram assim, falam, eu não tinha nada para fazer, vi a cegonha passando, subi nela e vim reencarnar aqui na Terra. Não, você quando nasceu, já tinha passado pelo departamento reencarnatório, onde foi apresentado quem ia ser sua mãe, seu pai, os irmãos, a esposa que viria para ficar contigo, os filhos que você ia receber, o problema dos filhos, o comprometimento que você tem com seus filhos. Está tudo desenhado. Isso não quer dizer que a gente não possa mudar aquilo que foi programado. Porque tinha um amigo nosso que falava assim, eu achei minha alma gêmea. Não dava 2 anos, ele estava achando a outra alma gêmea da vida dele. Quando eu parei de contar, estava na 5ª alma gêmea. E ia deixando as outras gemendo para trás. Então nós não temos que analisar que a paixão não é amor. A paixão é uma sensação maravilhosa e ao mesmo tempo perturbadora, mas ela não é o amor. O amor é sereno. Por que fala assim, paixão de Cristo? Jesus estava apaixonado pela cruz? Paixão significa sofrimento, gente. Paixão de Cristo. Então, eu estou apaixonado, está sofrendo. A paixão é desequilibrada. Pensa numa carroça. Você está sentado na carroça e está comandando o cavalo. Isso é amor. Agora, a paixão é você estar sentado na carroça, mas quem comanda é o cavalo. Você não tem controle. Você é conduzido. E isso a gente passou, passa, vai passar. Não tem idade. O que nós temos que ter é consciência.
das nossas responsabilidades. Porque Jesus nos chamou ao grande casamento, a festa do reino dos céus. Mas aqui na terra, nós fomos chamados ao casamento que nos uniu a uma pessoa. E nós temos responsabilidade para com ela. Nós temos responsabilidade para com os filhos. E hoje eu vejo tantos pais, eu trabalho na área da saúde, eu tenho a grata honra de trabalhar num postinho de saúde. É uma alegria. Tem dia que só Jesus. Mas, o que acontece? Eu vejo pais extremamente preocupados porque não controlam seus filhos. Mas eles não têm presença, eles têm presentes. O que você quer? Toma isso, vai para lá. E os pais hipnotizados pelo telefone, pelo tablet, pela Netflix, e todo mundo hipnotizado. Chega morto de cansado, aí vê os molequinhos tudo carente, pentelhando. O que você quer? Vaza daqui, me deixa em paz. E aquela criança que não quer presente, ela até gosta de presente, mas ao longo prazo, a presença é o melhor presente. Os filhos têm necessidade dos pais. Eles buscam nos pais o seu alicerce, onde eles vão copiar a forma que os pais conduzem, tratam as pessoas. Esse dia eu vi uma menininha pequenininha, mas é a cópia da mãe. Ela fala gritado igual a mãe, mas é uma fotocópia, a mesma forma que fez a mãe, fez a nenê. Idêntica as duas. Então eles são, a criança vê, a criança copia. Então elas estão nos copiando. E nós temos responsabilidade com isso. E é necessário que a gente entenda que a nossa família, aí fala assim, cada caso é um caso, tá? Mas muitas vezes quando o filho entra em uma dificuldade, fala, eu não sei onde eu errei. O nosso erro não é grande, é um monte de errinho pequeno, que vai acumulando durante o ano, durante 2 anos, e estoura muitas vezes numa reação do filho, que muitas vezes tentando chamar a atenção, faz a coisa errada, entra por caminhos errados. Então nós temos a necessidade de dividir o nosso tempo. O tempo que nós temos para o trabalho, o tempo para a família, o tempo para a religião. Uma vez perguntaram para o Raul Teixeira, um grande palestrante espírita, perguntaram para ele assim, mas Raul, eu não levo os meus filhos na casa espírita, porque eu aprendi na casa espírita que todos nós temos livre arbítrio. E meus filhos, eu pergunto, você quer ir? Não, fica em casa, ele tem livre arbítrio. Aí o Raul perguntou para eles, mas, ô pais, me responde uma coisa. Quando eles eram pequenininho, vocês esperaram eles crescer para perguntar se ia dar vacina da polio? Para evitar que eles adoecessem, ficassem talvez com a poliomielite, ficasse aleijadinho? Não, mesmo sofrendo, você pegou, levou, aplicou todas as vacinas possíveis, deu tudo quanto é remédio goela abaixo, e os molequinhos ficaram fortes, bonito. Por que que nós queremos dar livre-arbítrio de escolha aos filhos, quando são pequenos, quando é da questão espiritual, mas quando é da parte física, a gente faz comer brócolis, faz comer tudo que eles não querem, leva no médico, porque a gente cuida do corpo físico e não vai cuidar do corpo espiritual dos nossos filhos. A responsabilidade é a mesma. Aí fala assim, vamos para o centro hoje? Não quero. Ah, fica em casa, papai vai. E aí, você não sabe aquela alma pequenininha, fofinha que está na sua casa, o que foi na vida passada. Porque o filho dos outros é a encarnação de alguma coisa ruim. Mas o nosso sempre é fofo. É uma alma de luz, como esse menino é elevado. Tem hora que eu acho que é algum espírito elevado que veio, mentor, que veio para salvar a humanidade. Aí você olha e fala assim, sei não. Mas para os pais. Então nossos filhos podem ser espíritos refratários, espíritos viciosos, espíritos violentos. E o que vai domar esses filhos? Religiosidade. Porque os pais podem dar a melhor cultura do mundo, sem Deus, os instintos negativos começam a brotar. E com o tempo, pode acontecer desses instintos negativos
fazer os nossos filhos perder a encarnação. E nós fomos negligentes. E deixando, e protelando. Você tem uma horta, nasce uma erva daninha, você faz o que com a erva daninha? Deixa ela aí hoje. Vai nascer 3, 4, 20, matou as verduras. E esse cultivo das boas virtudes em nossos filhos é a mesma coisa. Foi dado aos pais o poder de serem jardineiros da alma dos filhos, podando as arestas, arrancando as ervas daninhas, direcionando. Sabe quando nasce torta, aquela hortaliça já nasceu torta, e você vai endireitando ali? E vai dizer que para endireitar é fácil, para endireitar a planta não sente também. Mas é a nossa responsabilidade. E cada pai é mais ou menos exímio trabalhador no cultivo das virtudes dentro de si e do filho. A gente não pode falar para o filho assim: olha, Jesus fala isso, tá, filhinho? E o papai faz tudo errado. É aquela velha história, fala assim: não pode mentir. Aí toca o telefone e fala assim: fala que o papai não tá. Você está jogando contra você. Porque eles pegam tudo. Eles são advogadinhos formados. E já vêm nos questionando tudo. Opa, mas e isso? Mas por que você fez aquilo? Sabem tudo, porque analisam. Eles nos analisam. Então nós temos comprometimento. Então, nós estamos sendo chamados. A doutrina espírita vem nos chamar, repassando o chamado do Cristo. E qual é a nossa atitude? Nós vamos para essa festa no reino dos céus, essa festividade que Jesus preparou, mas aí é cada um individualmente. Cada um, a esposa não vai salvar o marido não vai salvar a esposa, mas a parceria pode auxiliar muito, porque quando você cambaleia, o outro está do lado, abraça, te põe de pé e conduz. Mas a salvação, entre aspas, é individual. Sou eu, com a minha hortinha interna, tirando os meus defeitos morais, tirando os meus vícios, corrigindo em mim, e tentando cultivar as virtudes. Antigamente eu tinha uma preocupação com os meus defeitos, mas eu não fazia nada para desenvolver virtude. Eu só preocupava com o defeito, mas não pensava na virtude. Então nós podemos pensar diferente. Vamos pensar nas virtudes que eu posso desenvolver? Porque, consequentemente, se eu desenvolvo virtudes, eu vou aniquilando os defeitos. Porque a gente pensa tanto no defeito, e tem pessoas que são treinadas. Eu tenho um amigo que todo dia que eu encontro com ele, vamos falar do evangelho. Aí ele começa a falar dos defeitos dele. Como é difícil. Mas olha, a gente tenta, ele vai se recriminando constantemente. Ele coloca os defeitos dele, porque ele tem dificuldade, mas ele não é o único que tem dificuldade. E quando ele fala, parece que o único devedor da terra é ele. Então nós não temos que preocupar tanto com defeito, mas principalmente com virtudes. O que é preciso para eu ser caridoso? O que é preciso para eu ter amor dentro do meu coração? O que é preciso para que eu tenha humildade? Para que a fraternidade nasça em mim? Se eu tenho amor, consequentemente o ódio, a mágoa, o rancor, tudo isso vai diminuindo. Então nós temos que virar a chave. Vamos potencializar as virtudes, porque todo mundo tem virtude. Pega o maior criminoso, ele tem alguém que ele ama. Ele tem pontos positivos. Ninguém é dotado de todo mal e ninguém é dotado de todas as virtudes aqui no planeta que nós estamos. Então vamos buscar desenvolver a virtude. Nós falamos então em potencialização das virtudes, que consequentemente vai minorando a quantidade de defeitos que nós possuímos. Mas nesse mesmo capítulo, vai de novo Allan Kardec organizar e pegar a porta estreita. Ele faz o convite para uma festa, que é a festa no reino dos céus. Mas agora ele vai falar que a porta larga e a porta estreita são as portas que nós temos para escolher. Será que entra ou será que não entra no reino dos céus? Para entrar no reino dos céus tem que escolher a porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição. Mas e a história? Por que Jesus falou isso? De onde que ele tirou essa ideia?
Vocês conhecem a cidade de Jerusalém? Já viu fotos da cidade de Jerusalém? A cidade de Jerusalém antiga, ela era toda cercada de muros. E tinha de 7 a 8 portões, ou portas. Tá? Então tinha portas largas e portas estreitas. As portas largas era a mais movimentada. E era a porta considerada que entrava os negócios, o dinheiro, os escravos. Tinha o caminho das mulheres de vida fácil, que fala que é vida fácil, mas eu não sei que vida fácil é essa. Mas as mulheres equivocadas, era a porta larga. E a porta estreita era conhecida como a porta ou o portão das ovelhas. Era nos muros de Jerusalém um pequeno portão. E ali entrava os cordeiros que eram sacrificados no templo. E foi por esta porta das ovelhas que quando Jesus foi ser crucificado, ele foi retirado pelo portão das ovelhas, vai até o Monte Gólgota, onde ele é crucificado, fora dos muros de Jerusalém. Jesus foi chamado por João Batista, eis o Cordeiro de Deus, que veio apagar os pecados do mundo. Jesus então sai como um cordeiro, entrando pelo portão das ovelhas, indo rumo ao seu martírio. Então ele era a ovelha que seria levado ao sacrifício por todos nós. Porque ele estava nos ensinando qual é a conduta do cristão. Que a porta estreita, onde ele passou, era a porta da renúncia, a porta da dificuldade. Mas ele não perdeu a sua fé. Com todas as dificuldades que o mestre teve, ele não perdeu a sua fé. Então, com todas as dificuldades que vocês vão passar na vida, não perca a fé. Porque a porta que nos leva ao reino dos céus, ela é estreita. Não é uma porta fácil de entrar, porque ela nos requer despojar de muitas coisas, deixar muitas coisas para trás. A porta larga é a porta que entra de tudo. Era o portão de Damasco, se eu não me engano, que era o maior dos portões que tinha. Um dos mais famosos. Mas o portão das ovelhas era um dos portões menores e menos movimentado. Então nós estamos sendo convidados. Se nós queremos entrar no reino dos céus, nós temos que escolher a porta estreita. Porque é uma porta das renúncias, da modificação, da reforma moral. Onde nós temos que ir nos aparando as nossas arestas, pegando o conhecimento da doutrina espírita e utilizando em nós. Tem gente que adora receitar remédio aos outros, mas não toma o remédio que receita. A doutrina espírita, a gente fala para os outros, nossa, mas é tão boa a doutrina espírita, olha, ela fala isso de mudança, mas a gente não bebe do próprio remédio que a gente oferta aos outros. E o primeiro que tem que beber da doutrina sou eu. Porque eu falar é fácil, mas eu viver é muito complicado. As palavras eu posso falar qualquer coisa, mas os meus exemplos é o que faz a diferença. Muitas vezes a pessoa fala assim, para os filhos, para o marido. Eu tenho uma amiga que ela é espírita e o marido não é. E ela fala para mim assim, eu vou no centro. Meu marido fica bravo, não quer que eu vá no centro. E aí a gente briga. Eu saio tão irritada de casa que a gente acaba brigando. Aí eu perguntei para ela, falei assim, mas não, por que quando ele ofende, você não tem uma sugestão de você não revidar, de compreender? Porque se você está indo para a casa espírita e a casa espírita é tão boa, ele está te avaliando pela sua conduta dentro de casa. Ele não adianta você falar, lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque olha, eu ouvi isso na palestra. É interessante, mas a melhor pregação são os nossos exemplos. É eu pegar isso aqui e tentar traduzir na minha vida. Mas é tão difícil. Gente, não é fácil mesmo não. Mas se eu cruzar os braços e falar que é difícil, eu nunca vou mudar minha vida. Vamos fazer uma longa caminhada. A caminhada começa nos passos. Qual passos que a gente começa? No primeiro passo. Tudo começa devagar.
Ah, eu quero andar 300 quilômetros. Vai morrer no meio do caminho. Se você não se prepara no passo primeiro, no segundo passo, no terceiro, e você vai se fortalecendo. Eu quero vencer o ódio. Então começa no primeiro passo. Você já começa não falando, porque pensar ainda está difícil. Mas você começa já a não revidar o ódio. A pessoa te ofende, você ofendia. Agora a pessoa te ofende, você pensa em Jesus, xinga talvez por dentro ainda. Passado certo tempo, a pessoa vai te xingar, vai te ofender, e você já nem xinga por dentro. Você já está ali na oração. Passa mais um tempo, você já está orando pelo ofensor. Passa certos tempos, certos anos, você já nem está sentindo mais nada. Mas não adianta pensar que você vai ter o perdão de Jesus sem passar pelas etapas. Eu sempre brinco que o ser humano evoluiu muito. Porque antigamente nós matávamos os outros com requinte de crueldade. A gente evoluiu bastante, reencarnou, aí a gente mandava matar. Porque já tinha dó. Ah, eu tenho dó de matar os outros, então eu mandava matar para nem ver. Evoluiu bastante. Aí evoluiu mais. Aí você já não mandava matar, só bater. Você só dá uma surra para aprender. Aí você evoluiu, passou algumas encarnações, evoluiu bastante, você já não mais mandava bater. Mas xingava, falava um monte, jogava a praga, como diz minha colega, rogava a praga. Aí evoluiu, aí você para de jogar as pragas, de falar, aí você já começa o combate interno. Eu não posso falar, eu não posso revidar, meu Deus, me dá força, porque ou melhor, me dá paciência, se o Senhor der força, eu vou agredir. Então, e aí você passa um período e você já começa a já não revidar, a não sentir esse agastamento interior. Então é um processo evolutivo, onde todos nós estamos vivendo, todos nós estamos passando por esse processo. Então como que eu vou entrar pela porta estreita? Modificando eu, trabalhando em mim, corrigindo os meus defeitos. Adianta chegar e tentar corrigir a esposa, ou o marido, ou os filhos. Os filhos a gente tem obrigação moral, mas a melhor forma é mostrar para eles pelo convencimento e a vivência. Porque olha, não faça isso, e faz tudo ao contrário. Aí quando o filho questiona, fala assim, obedece que eu estou te mandando. Porque a gente perde na argumentação e apela. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, obedece porque eu estou falando. Só que se você quer convencer o filho, é pelo exemplo. O marido, a sociedade, se você quer pregar o evangelho, não é por palavras, é na vivência. Como que eu vou falar do Cristo aqui, você sai ali fora, tá eu brigando no trânsito? Que bonito. Aí eu falo para vocês, um dia eu saí aqui da palestra, cheguei em casa, morava aqui no Lapa, um abençoado estacionou na minha garagem. E eu não tinha como entrar em casa. Por um momento, eu falei, vou lá tirar satisfação. Desci do carro, fui lá, bati no vidro. Aí a moça olhou para mim e falou assim, oi Fernando, era uma pessoa do centro. Aí eu peguei e falei para ela, assim, aí você já toma um choque, né? E fala assim, ô minha irmã, tudo bem? Você já estava incorporando ali o negativo e de repente você vê numa situação onde você tem responsabilidade do que você fala. Porque as palavras e a vivência têm que caminhar junto. Nós temos que nos policiar. Tanto aqueles que estão no trabalho, como aqueles que hoje estão ouvindo. Nós temos que nos policiar cada dia mais. Porque nos policiando, e não policiando a vida dos outros, nos policiando, nós temos a oportunidade de nos reformar, de tornar verdadeiramente cristãos, que é o objetivo de todos nós. Porque eu gostaria muito de ir nessa festa, nesse festim, dessa bodas que Jesus tem preparado. E gostaria que, se eu pudesse ir, encontrar todos vocês lá também. Que quando a gente desencarnar, aqueles que forem primeiro, vem me buscar. Não me deixa no umbral, por favor. Tá? Vocês venham me buscar. Tá? E se eu for primeiro, a gente se compromete de vir ajudar. Porque é assim que funciona. É um corpo só. É um organismo só. É a casa. O corpo do Cristo. É a casa espírita, a igreja evangélica, católica. São os locais santos.
E nós somos as células que fazemos esse grande organismo caminhar. Então precisamos de uns auxiliando os outros. Porque somente assim nós vamos progredir. Enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto casa espírita, um auxiliando o outro, para que nós possamos nos modificar e quem sabe, quando desencarnarmos, ter a grata honra de encontrar em uma colônia superior e dar risada ainda. Você lembra daquela dificuldade nossa? Passou, ficou para trás. E que Jesus possa então nos iluminar, abençoando a cada um de nós, fazendo presente em nossas vidas, que possamos lembrar das nossas dificuldades, das nossas dores, daquelas angústias que só nós mesmos sabemos, angústias estas que muitas vezes não estão aparentes, mas nós convivemos com ela. Pedimos então, Senhor Jesus, olhai por todos nós, simples e ignorantes, trabalhadores da vossa doutrina, que ainda estamos combatendo dentro do nosso coração os inimigos que ainda teimam em morar em nós. Pedimos a Ti, querido amigo, para que olhe para as nossas dificuldades e possa fortalecer o nosso espírito, para que possamos reunir a força necessária para enfrentar os embates que não podemos mais protelar para outras vidas. Senhor Jesus, olhai pelas nossas famílias, pela nossa casa, pela nossa cidade, por todos aqueles irmãos que estão doentes, pelos irmãos desencarnados que procuram esta casa, buscando auxílio para aliviar as dores que eles carregam. Que Jesus, através da vossa espiritualidade superior, possa estar conosco, iluminando os nossos caminhos, afastando as trevas da ignorância, que atravanca o processo evolutivo que todos nós buscamos. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja.